Muito bom, vamos para a resolução aqui do problema 242, Valid Anagram, do site LeetCode. Inicialmente ele vai começar aqui explicando para a gente, né, o que é exatamente um anagrama. Então ele vai falar que um anagrama que é uma palavra, uma frase formada pela reordenação das letras de uma diferente palavra. Tá bom? Ele dá para a gente aqui alguns exemplos, por exemplo, a palavra anagrama e a reorganização dessas letras e palavras criando um output aqui. Então, vamos para o nosso quadro aqui, só para a gente apresentar, eu já coloquei aqui essa reorganização, mas vamos lá. Então, a gente tem a palavra carro, tá bom? A gente está buscando o quê? Quais os anagramas válidos para essa palavra? ACR seria um anagrama válido? Sim, seria um anagrama válido, pois a gente tem exatamente a mesma quantidade de letras. REC seria? Sim, seria. E RET? Não. RET a gente não poderia considerar um anagrama válido, pois o T ele não consta aqui, tá bom? Então a ideia é bem simples, né? E há diversas maneiras da gente resolver esse problema, tá bom? Se você conhece um pouco de Python, você sabe que existem funções que a gente poderia resolver isso daqui em uma linha. Como, por exemplo, se a gente fizesse aqui, return sorted s igual a sorted t. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente reorganizou. Esse site aqui é muito bom, o W3 School, ele dá aqui um exemplo de como que você faz esse ordenamento, né? E a gente consegue checar aqui, ó. Se o programa rodou? Sim, o programa rodou. Então, pelo ordenamento, funcionaria? Sim, funcionaria. Qual a segunda maneira que a gente poderia fazer aqui? A gente pode trazer o counter. Counter S é igual a counter T. Sim, também poderia. O que exatamente essa função counter faz, né? Então, a função counter ela vai criar um dicionário da palavra e vai guardar exatamente aqui cada quantidade. Nesse site RealPython tem muita informação legal também, que eu recomendo você dar uma olhada, vou colocar o link na descrição. E é nessa biblioteca collection, né? A gente vai importar o counter e ele vai criar o quê? Ele vai criar um dicionário, tá vendo? Na palavra hello, por exemplo, ele armazena um H igual a 1, e a gente vai checando cada um disso daí, tá bom? E exatamente tendo essa ideia do counter, a gente vai pensar numa solução assim que a gente consiga trabalhar o raciocínio, tá bom? Porque utilizar as funções, obviamente, no nosso dia a dia a gente pode utilizar sem problemas, porém, ao resolver um algoritmo, a gente está tentando trabalhar o nosso raciocínio. E aí não adianta a gente pegar um problema desse que talvez um entrevistador, uma situação, vocês não vão saber exatamente de que forma que funcionaria isso daí. Então, pensando no counter ali, ele vai nos dar um dicionário, que se a gente olhar o problema 1, aí na nossa playlist, que foi o Tsami, a gente utilizou mais ou menos uma situação parecida nessa, que é utilizar os dicionários para resolver nossos problemas, né? Então vamos raciocinar em cima dessa solução, tá bom? Primeiramente, vamos pensar assim. Se a gente vai utilizar exatamente a mesma quantidade de letras, as palavras têm que ter o mesmo tamanho, concorda? Então, de cara a gente pode checar o quê? Se o tamanho de S for diferente do tamanho de T, então nosso programa já pode parar exatamente aqui. Pode parar aí e não precisa continuar, tá bom? Depois, então, se os tamanhos são exatamente iguais, agora a gente vai ter que fazer a checagem, né, das quantidades, tá? Vamos criar aqui um dicionário para S e um dicionário para T, para que a gente armazene a quantidade de letras de cada uma, tá bom? E agora vamos percorrer essas letras. Então, for i in range de len. Aqui pode ser de S ou de T, já que a gente já viu que o tamanho delas são iguais, né? A gente vai fazer o quê? Ó? Letter S, S. E vai ser igual aqui, vai ser igual a 1 mais... Aí aqui mora um probleminha. É o quê? A gente pegaria o letter S de I. Porém, na primeira vez que a gente vai estar rodando isso daqui, esse daqui não existe ainda. Então ele vai dar um erro pra gente. Obviamente, a situação que você poderia se não existe, vamos colocar igual a zero. Porém, aqui sim, eu gostaria de mostrar aqui uma solução que é muito legal, que é utilizar o get.
tá bom? Então, mais uma vez aqui no site W3 School, eu recomendo também que você dê uma olhada, tem diversos dados aqui que vocês podem estar utilizando. Ele mostra pra gente como que funciona essa função get, tá bom? Então, se a gente não tem ainda o get, a gente pode atribuir um valor a ele. Então, é extremamente interessante isso daqui, por isso que eu vou resolver dessa forma. Então, a gente vai fazer assim, ó. Letter s dot get, get o quê? O s de i, tá bom? Então, se o s de i já existir, ele vai pegar pra gente esse valor do si. Então, se já tem 1, ele vai somar com 1. Porém, se ele não existe ainda, na prática ele é 0. Então, se ele não existe, ele vai atribuir o 0 a ele, tá bom? Não sei se deu para compreender exatamente isso daqui. Então, imagine que, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vamos imaginar que o dicionário está vazio, tá bom? Então, naquela situação ali do get, ele vai pegar e vai ver se nesse dicionário o A ele está atribuído a algum valor aqui. Se o A tiver, por exemplo, 1 atribuído, ele vai pegar 1 mais 1. Se o A não tiver nada atribuído a ele, ele vai atribuir ao A o valor 1. Tá bom? Então vamos retornar aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para o letter T. Tá bom? A gente pega o T de vai ser igual a 1 mais letter T dot get T. E se não existir, a gente vai atribuir o 0 a ele, tá bom? Então agora a gente já criou os dois dicionários. O que falta agora para a gente? Simplesmente checar, né? Então vamos lá. For C in letter S. O C é simplesmente uma variável que a gente vai checar, tá bom? In letter S, então a gente pega a primeira palavra. O que a gente quer ver? A gente quer ver se letter S C. Bom, a gente vai pegar cada palavrinha lá, tá? Aí a gente vai checar as quantidades, tá bom? For diferente de letter T dot. E aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui simplesmente o C, se uma palavra não tiver no outro, vai dar erro. Então a gente vai utilizar novamente a função get. Então, ó, dot get o quê? C, se não, isso daqui vai ser 0. E aí já vai dar a diferença. A gente pode retornar o quê? A gente pode retornar false, tá bom? Então, se der diferente, tá bom? Já me retorna o quê? Me retorna false. Retorna false, tá bom? E aí, se o programa percorrer tudo isso daqui, retorna true, tá bom? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Então, aqui o que a gente está checando é, a gente vai percorrer aqui, por exemplo, na palavra aqui, a gente vai o R ele tem nessa outra palavra aqui, sim, o R vai ter. Aí quando chegar no T, ele vai falar, o T é diferente de, opa, é diferente, porque não tem nada aqui, não vai ser igual a 0, tá bom? Então ele me retorna verdadeiro. Vamos rodar aqui pra gente ver. E rodou corretamente. Então, assim, há diversas formas. Se a gente quiser fazer um programa aqui sem o get, a gente consegue fazer também sem problemas. Eu vou colocar aqui só como um exemplo, realmente. Não seria a maneira mais eficaz de resolver o problema, tá bom? Mas seria um exemplo, por exemplo, se você não quisesse usar essa função get. E aí você poderia vir aqui e deixa eu só organizar aqui, que ele não veio certinho. A gente vai ver a diferença, a gente criou os dicionários, né? E aí ele vai falar, letter I, se a letra já estiver no nosso dicionário, soma 1. Se não tiver, vamos atribuir 1. E aí a gente faz a mesma coisa nos dois. E aqui o final seria igual, porque a gente quer checar exatamente se tem um e não tem no outro, né? Ainda não estou utilizando aqui funções como... Deixa eu só identar aqui. Usando funções como try, except para checar erros, então a gente está usando funções mais tranquilas. Muito bom, rodou normal também. Você pode pausar aí para olhar com calma, mas assim,
Como eu falei, existem infinidade de soluções. Estou tentando trazer aqui algumas para te dar ideias. Tente resolver da sua forma. Coloca aí embaixo que forma que você acha mais eficiente, utilizando simplesmente funções, como eu falei, não é a nossa intenção aqui. Então, de que forma que você resolve? Como que você me recomenda melhorar o meu código? E se você gostou dessa aula aqui, recomendo que você se inscreva aí no canal. Tá no início do canal, certamente vou trazer muito mais vídeos mais interessantes mais para frente. Eu espero que você goste, curta o vídeo aí para que mais pessoas consigam chegar nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado.